Fala pessoal, ao vivo aqui na Que Carreira, no evento Design the Future, esperando o nosso convidado Sandro Ottoboni e o Phelps. Vi que o Sandro tá aí, esperando a galera chegar. Pessoal, façam um favor para mim, caso vejam se o meu som tá dando eco, se tá dando algum problema, se tá tudo certo. Nath e Sandro, vê se vocês entram. Fala, Sandro, boa noite. E aí, Elinho, tudo bom? Tudo certo? E aí, Nath? Boa noite, tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo bom. Tudo certo. Gente, o meu som tá dando eco? Que se tiver fazendo eco, eu coloco o fone de ouvido aqui. Não, aqui tá Se bom. não... Não, pra mim não também. Tá tudo certo. Então, beleza. Vamos só aguardar nosso parceiro Phelps. Chegando, a gente já começa. Pode começar. Elinho, quer colocar aqui o comentário fixo, né, para apresentar o nosso convidado de hoje, que é o engenheiro. Sim, só vou... Sim. Legal. Então, hoje estamos com o engenheiro... Ai, peraí que eu tô com o celular aqui meio torto. Os primeiros momentos é meio... pra gente se arrumar, né? Vamos lá. Conseguiu escrever o texto, Elinho? Quer que eu coloque daqui? Sim, como é que eu... Pode deixar que eu coloque, então. É que eu escrevi aqui, como é que deixo fixo isso? É só você publicar, e aí você clica em cima e coloca fixar. Deu certo? Peraí que vai dar. Uhum. Legal. Aí... Aprendi mais uma coisa hoje. Que bom. Então, ó, Phelps chegou. Então, Sandro, essa série de lives que nós estamos fazendo, né, que chama Design the Future, tem o objetivo de mostrar para as pessoas, tanto estudantes, ou quem está no mercado de trabalho, enfim, ou até mesmo como informação e conhecimento mesmo, para que as pessoas saibam o que está acontecendo em 12 áreas diferentes. Então, nós convidamos 12 profissionais de áreas distintas, tá? Para cada um contar o que está rolando na sua praia. Quais são as tecnologias, inovações, como está o mercado, tá? Então, a ideia com esse bate-papo é a gente ficar mais por dentro do que está rolando na área da engenharia, tá? E ninguém melhor que você para falar de engenharia, ainda mais na área da saúde também. Então, acho que vai ser muito legal. Chegou aqui o Phelps, né, que é um parceiraço nosso. Ele faz ótimas perguntas. Ele é muito bom. Tudo bem, Sandro? Prazer. Tudo bom, Elinho, Nath, tudo bem? Como é que tá? Tudo bom, Tudo Phelps? jóia, e você? Eu preciso falar que ontem a live de vocês foi muito boa, mas vocês dois não me liberaram para entrar. Eu fiquei muito chateado, viu? Natasha e Felipe. Eu não vi, Elinho. Você viu? Eu não vi, Elinho, juro, perdão. Tá bom. É o Pedreva que mandava lá, acho que foi ele que o fez Pedreva lá. que tava. Eu tô brincando. Ele tava no chat, o Elinho tava no chat ali, todo movimentando. Tava ali participando de alguma forma, né? Mas... Não, legal. Vamos começar, pessoal? A gente não atrasar muito aqui. Bora lá. Pode começar, Elinho. Quer apresentar o nosso convidado? Elinho, agora... Sim, pessoal, eu tô dando uma olhada aqui para ver se tem alguma pergunta. Pessoal, sintam-se à vontade. Tá bom, obrigado. Sintam-se à vontade, então, para fazerem perguntas, tá bom? Enquanto a gente vai conversando. Então, vou aproveitar, eu vou aqui falar sobre o Sandro Ottoboni hoje, que é engenheiro da Braille Biomédica aqui de Rio Preto. A gente fica muito feliz, Sandro, da sua participação. Falar que a gente admira muito o seu trabalho, a gente admira muito a Braille, a gente acha muito legal o trabalho de vocês. Nós já visitamos aí, a gente já viu a estrutura, já conversamos com vários profissionais aí de vocês também, sempre pessoas muito legais, muito bacanas, muito incríveis. E eu queria começar fazendo uma perguntinha, assim, que a gente sempre pergunta para os profissionais, né? Você como engenheiro,
como que você começou a sua carreira de engenheiro? Se você sempre quis ser engenheiro, como é que foi? Foi difícil você se descobrir como engenheiro? Bom, vamos lá. Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer sempre colaborar de alguma forma, tentar passar algum tipo de conhecimento, alguma informação útil para o pessoal. E falando de como que eu comecei. Bom, eu acho que eu era daquelas crianças que gostava mesmo de fuçar, desmontar os brinquedos, tentar montar, fazer alguma coisa diferente. Eu lembro que eu pegava aqueles Legos, né? Montava carrinhos, aí queria pôr luz, fazer acender, cheguei a Melhorar, derreter. né? Você Cheguei quer a pegar um derreter brinquedo e pecinhas, melhorar aquilo, né? porque colocava uma bateria, nem tinha ideia daquilo lá, tinha que ter uma resistência, enfim, para consumir um pouco da corrente. Chegou a derreter algumas peças, enfim. Eu me descobri naquela época com essa vontade de fazer a engenharia. Mas nunca foi Uhum, muito assim, quero fazer engenharia para realmente ser engenheiro. Eu acabei avaliando que a formação da carreira de engenharia proporcionava um leque bastante grande de opções para trabalhar, né, para a gente poder atuar. Tenho inúmeros amigos formados em engenharia que trabalham com consultoria, trabalham em bancos, trabalham na área de finanças, enfim, diversos trabalhando exatamente como engenheiros. Enfim, o uhum, leque é bastante grande. Eu nunca pensei realmente, vou fazer engenharia para ser engenheiro. A minha ideia era, eu gosto de inovar, eu gosto de inventar, eu gosto de fazer as coisas, eu tenho ainda essa veia em mim, mas nunca foi tanto o foco. A maneira com que uhum. aconteceu, eu acabei fiz engenharia elétrica, em específico, né? Acabei vindo trabalhar aqui na Braille na área de engenharia elétrica mesmo. Hoje não atuo mais diretamente nessa área, mas trabalho junto com o pessoal aqui de desenvolvimento de PDI na criação de produtos, né? Então não deixa de ser a atuação ainda de maneira como engenheiro. Muito louco. Legal. Quer fazer uma pergunta, Quer? Linho? Não, aqui deu uma O travadinha. Phelps tá em posição de pergunta. O Phelps, quando ele vem para frente, Sandro, Ah, ele se é? prepara. Vixe. Sandro, Oi. é uma coisa interessante quando a gente fala da carreira de engenharia, né? Porque dentre as profissões do passado, que a gente observa assim, né? Quem era bom em contas faria engenharia, quem era bom em, como diz o Suassuna, em dissecar sapo faria medicina, quem não estava nenhuma nem outra faria direito. Então tem essa tríade aí. Tem essa tríade aí, né? Olhando para o passado. Mas a gente observa hoje, né, muitas nomenclaturas vinculadas à engenharia. Então, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia, né? Claro, você escolheu uma específica, né? Mas o que a gente percebe muito é que, de uma maneira geral, todas elas estão pensando processos, né? De alguma maneira está pensando encadeamento de processos. E aí, obviamente, as especificidades de uma maneira geral. Como é que você, de algum modo, falaria para um estudante que está na decisão ali de escolher como se identificar nas especialidades dentro das engenharias? Como é que você se viu e por que você acabou escolhendo ali a elétrica? Pensando assim, né, a gente, se for fazer sei lá, uma analogia com medicina, por exemplo, né, a pessoa faz o curso de medicina para depois escolher realmente a área de atuação, né? Na engenharia isso acontece antes, né? A gente tem que decidir antes, apesar de existir nas faculdades que tem mais de um curso de engenharia, o chamado ciclo básico, né, onde estuda junto a elétrica com a civil, com a mecânica, enfim, com N engenharias, elas acabam se misturando, até, sei lá, daria para fazer alguma coisa nesse sentido, né, como a medicina faz. Mas eu vejo que as principais diferenças, assim, a engenharia civil, propriamente dita, ela é totalmente diferente, né? O foco voltado para a construção civil, assim, é bastante diferente de outras, como engenharia
A elétrica, a engenharia mecânica, a engenharia de produção mecânica ou produção elétrica que existe também, enfim. Essas eu acho que estão um pouco mais próximas. A primeira coisa, eu acho que seria essa identificação. Eu quero fazer a engenharia civil propriamente dita ou alguma outra engenharia. Eu acho que essa dá para dividir já bastante dessa forma assim. E aí, claro, a engenharia mecânica propriamente dita, a engenharia elétrica propriamente dita também é tão específica quanto uma engenharia civil, mas elas acabam se aproximando muito, e as engenharias de produção mecânica e produção elétrica, que também tem uma base muito deste outro lado aqui, né, e acaba trabalhando mais com processos mesmo produtivos, enfim. Mas eu acho que a divisão estaria mais nesse caso, assim, na minha cabeça isso foi muito claro quando eu fui decidir, eu vou fazer engenharia, mas eu não quero fazer civil. Aí qual que era que eu queria? Eu gostava de leva-choque, enfim, eu vou fazer engenharia elétrica. foi mais ou menos por aí, entendeu? Mas a grande divisão acho que acontece ali. Legal. E, Sandro, nós sabemos que existem mais de 30 opções de engenharias, né? Mas algumas delas que são, não sei se a palavra certa, regulamentadas, que existe um conselho, que existe um credenciamento, né? Tem algumas engenharias, como a engenharia mecatrônica, que até então, pelo que eu saiba, você não pode fazer projetos, executar uma série de coisas. Nós falamos, inclusive, com um engenheiro dessa área, e ele falou que ele teve que fazer engenharia mecânica depois, para ele conseguir fazer projetos e assinar como responsável técnico. Você acha que é legal esse monte de variação de engenharias e poucas delas sendo realmente reconhecidas? Como é que você vê isso? Eu acho que deveria ter um estudo mais amplo em cima disso, sim. Você citou especificamente aí da mecatrônica, não tem essa certeza, essa noção, enfim, mas sei que o próprio CREA, né, o CONFEA, eles regulam isso de acordo com algumas leis e portarias deles, que vai determinar, né, até onde você pode atuar como tal, né? E muitas delas acabam sendo meio que negligenciadas, eu vejo assim, por outras que, sei lá, já estão há mais tempo difundidas, tem conselho de classe, não sei se teria tanta diferença, né? Tá todo mundo vinculado ao CREA em geral, mas talvez tenha sei lá, alguma entidade, alguma instituição focada mais, por exemplo, em engenharia civil, alguma engenharia específica que tenha alguma força para pleitear esse tipo de coisa. A própria engenharia civil ela pode fazer inúmeros projetos em outras áreas, né? Sei lá, a engenharia civil pode fazer um projeto residencial elétrico até tal potência. Eu não posso construir uma casa. Então, apesar de ter estudado diversas disciplinas deles também. Mas eu acho que caberia sim uma revisão nessa classificação toda que o CONFEA e o CREA fazem. Sim, é importante, porque o profissional estava muito frustrado. Ele falou que ele fez a faculdade inteira, depois que ele estava no mercado de trabalho, que ele foi descobrir que ele não tinha competência, não poderia fazer na formatura, né? Na formatura, né? Imagina que frustração. Pensa, né? É complicado. E ele comentou que engenharia civil tem, engenharia mecânica, engenharia elétrica tem, engenharia de computação e produção também tem. Agora, a agrônoma também tem. Agora, as outras engenharias, que toda hora tem uma engenharia nova, né, de petróleo, de energia, de não sei o quê, essas aí não, elas não conseguem se enquadrar em nenhuma, e acaba que o profissional se qualifica e depois faz uma segunda faculdade para conseguir ter. Não, e é uma faculdade super difícil, né, tanto para entrar quanto para sair, né, como eu diria meu pai que também é engenheiro civil, falou que o mais difícil da engenharia é sair da faculdade. Porque entrar até que não é tão difícil assim. Eu costumo falar que a última prova fácil que eu fiz foi o vestibular. Putz, depois veio o cálculo 1, cálculo 2, cálculo aí 5. Acabou. Vai aumentar o número de suicídio de quem assistiu essa live. É bom para não ter surpresa depois, né? Isso ajuda. Ai, meu Deus. Ô Sandro, alguns indicadores por exemplo, um think tank da GV
fala muito que hoje, dentro dos heads de empresas, assim, dentro das grandes empresas, quase 80% chega a ser dos CEOs ou dos executivos, vindo da formação de engenharia, né? E aí aponta uma questão que eu queria perguntar para você, aponta uma questão que a dificuldade talvez desse profissional, porque ele acaba por entender processos e procedimentos, mas acaba enfrentando um desafio que está mais relacionada às questões humanas, do relacionamento pessoal e etc., por ter uma formação, de algum modo, muito mais técnica, muito mais voltada para a manipulação de materiais, de cálculos, etc., e menos humana. Você vê isso? Você entende que isso está se transformando? Você acha que... como que você enxerga isso? Acho que voltando lá um pouco que eu comentei da minha escolha, que foi pelo leque, né, de oportunidades que a engenharia proporcionava, eu acho que faz sentido. Eu não sei, não tenho uma estatística também para te falar, para comparar, enfim, mas enfim, se é um estudo da FGV, com certeza deve ter uma boa base, né? Mas eu vejo sim como uma... Não sei se tendência está acontecendo cada vez mais, mas eu vejo como uma realidade que diversos, como você falou, CEOs tal, estão envolvidos com isso, que são engenheiros, né? Têm a formação de engenharia, até pelos que eu falei, né? Pela formação. Eu mesmo, apesar que eu falei, entrei trabalhando como engenheiro eletricista mesmo, tal. Hoje eu atuo muito menos como engenheiro do que eu atuava lá atrás. Tenho outras atividades que muitas vezes não estão relacionadas à engenharia mesmo. Então, Sim. eu vejo como uma realidade, mas não sei, até porque eu não sou formado em outra área, quem sou eu para falar alguma coisa de outra área? Não sei se o certo é uma ou se é outra, mas eu acho que funciona dessa forma sim. Uhum. Ô, Sandro, pegando esse gancho, né, que você falou, você entrou na Braille, né, como engenheiro elétrico, né? E como que é trabalhar como engenheiro numa empresa, tipo assim, de saúde, né? Desenvolvimento de produtos de saúde, assim, como que é a sua pesquisa? O que você fazia? Bom, trabalhar especificamente em engenharia elétrica ou alguma engenharia na área da saúde, da experiência que a gente vem da faculdade, eu ainda tive tive matérias de engenharia clínica, enfim, algumas coisas, frequentei hospitais também durante a faculdade, mas acho que a gente não imagina o universo do que é que existe em volta de um produto para a saúde que possa estar relacionado à engenharia e, no meu caso, ainda especificamente à engenharia elétrica. Então, na verdade, eu entrei sem conhecer muito o que a própria empresa fazia, mas comecei a deparar com um universo gigante de possibilidades. Nós estamos falando de 18 anos atrás, já tinha um universo bastante grande, apesar de ser uma empresa nacional, algumas não é uma multinacional, enfim, tem dificuldades até mesmo financeiras, enfim, tal, mas a gente tinha acesso e conseguia ver o que é que está acontecendo, mas pensando em engenharia na área da saúde, e agora cada vez mais, isso vem crescendo, as demandas, as mudanças, o mundo e as possibilidades são basicamente infinitas aqui para a gente pensar, pesquisar e buscar as informações. O que é possível criar, né? E a gente percebe que tem gente buscando isso. Talvez não é o foco de uma empresa que já tem os produtos no mercado, está pensando no daqui 5 anos, tal, mas a gente tem pensamentos para 10 anos. O que será que vai acontecer? Isso ainda vai existir? Vai mudar? Vai ser como? Tudo vai ter um chipzinho eletrônico, aí bem da área de elétrica, né? Num implantável que vai colocar dentro da pessoa, enfim. A gente começa a pensar nessas coisas. As possibilidades estão se mostrando cada vez maiores, né? Meio que baseado lá na lei de Moore, que a capacidade dobra de tempos em tempos de processamento das coisas, né? E isso ainda é uma realidade, isso traz para a gente possibilidades mil, né?
Que legal. Eu acho que isso que você falou agora complementa aquela questão que o Phelps falou, do CEO ser engenheiros. Por quê? Inovação é uma necessidade para qualquer negócio. Você tem que estar sempre se renovando, tem que estar sempre resolvendo o problema, porque no fim das contas a empresa faz isso, resolve o problema o tempo inteiro, né? E ter um cara com uma formação de engenheiro, que é um cara preparado para lidar com problemas e solucioná-los, né? Eu acho que é muito estratégico você colocar em alto escalão assim das empresas sempre um cara que tenha formação de engenheiro para conseguir sempre pensar de maneira estratégica como resolver esse problema e como inovar ao mesmo tempo, como transformar um problemaço numa solução legal, sabe? Então, acho que o futuro pede isso. E engenheiros, eu acredito que é uma formação que é do futuro, né? Não tem nem como a gente falar, né? Nem só pelo robô que ele vai poder desenvolver, pela tecnologia, mas pelo tipo de pensamento, pelas skills que você aprende durante a faculdade toda, que vai te qualificar para ser um cara super versátil no mercado, né? Eu acho muito legal. Eu acho que até você usou um termo bem, uma expressão bem bacana, né? Engenheiro é aquele cara que soluciona problemas. É meio tradicional isso e a gente aprende desde a faculdade a solucionar problemas. Toda prova é só problema, né? É só problema. Tá pegando fogo em tal lugar, o que você faria? Desabou um prédio. Tem até a piadinha, né? Vocês são novos, né? Antigamente tinha aquelas latas de goiabada que eram metálicas, né? Horríveis, difíceis de abrir, né? Hoje em dia a goiabada é mais fácil. Cortava a mão das velhas. Isso. E tem a piadinha também, de novo, por favor, não quero desmerecer ninguém, cada um na sua profissão, mas que trancaram um matemático em uma sala, um físico e um engenheiro, cada um com uma lata dessa para abrir, né? Aí o matemático fez as contas do que precisava, tal, o físico, qual força que teria que ser aplicada para abrir a lata, mas ninguém abriu a lata. E chegaram na sala do engenheiro, a hora que abriu, tinha goiabada espalhada para tudo quanto é lado. Aí falava, o que você fez, né? Você tá doido? Era para abrir, não era? Tá aberto. Solucionou o problema. É para ser útil, né? O negócio é para ser útil. Então, você me disse que era para resolver, né? Não falou como. Não falou como, o que ia fazer depois, era para abrir. Ô, Sandro, em geral, como é que é a rotina de trabalho? Como é que você, dentro da Braille, e como é que organiza o seu dia? Como que as coisas acontecem? Bom, pensando em engenharia, assim, toda essa área de PDI, a gente trabalha por projetos, por demandas, né, dos produtos, das atualizações, do que quer que a gente vá fazer. Então, a nossa rotina é basicamente verificação, análise e acompanhamento do andamento disso e, fundamentalmente, resolver os problemas que podem ir acontecendo, né? E para isso, hoje, enfim, a gente tem inúmeras metodologias aí que são bastante conhecidas, utilizadas, gerenciamento de projetos, Scrum, enfim, o pessoal utiliza para fazer o acompanhamento e controle desses projetos. Mas, basicamente, eu procuro focar, assim, principalmente nas manhãs, para verificar esse tipo de coisa, porque durante o dia as coisas vão acontecendo e saindo do controle, então logo cedo eu já prefiro que se resolva, assim, aquela tarefa mais rotineira, né, para depois tentar apagar os incêndios. Legal. Eu acho muito legal a Braille, né, como você mencionou. Não é uma multinacional que tem muito dinheiro, muito caixa para pesquisa e desenvolvimento, mas ainda assim, com o recurso que vocês possuem, vocês já conseguem criar as metodologias não, né, mas aquelas, como é que chama as próteses que vocês fazem? Não é próteses, como é que chama? As válvulas. Exatamente, aquela nova tecnologia que vocês criaram também de ventilação, que foi usada no Covid. Enfim, eu acho muito incrível ver a capacidade que vocês têm de revolucionar e inovar, né? Não sendo uma empresa, uma Pfizer, uma multinacional gigantesca da área da saúde. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês criam essas soluções? De onde vêm essas ideias? Bom, só alguns me detalhes corrija, aí. Não Você sei comentou exatamente. da assistência respiratória, né? Enfim, para tratar o Covid, o ECMO. Na verdade, é uma técnica que já existia, a gente fazia outros produtos que tinham bastante sinergia com isso, e a gente conseguiu produzir aqui, projetar aqui, fazer o produto nacional, enfim, já existia lá fora, mas
não era nem tanto difundido mesmo dentro do Brasil, só alguns centros, mas é só um detalhe, não é algo que a gente mesmo que criou, a gente fez o nosso aqui com tecnologia nacional, com capacidade de produção e de projetos nacional, né? Muita matéria-prima importada, obviamente. Mas assim, da onde que vem isso? Na verdade, isso a gente tem muito das veias do que o Dr. Braille, que foi o fundador da empresa, que deixou pra gente. Ele era um cirurgião cardíaco, mas a gente até brincava aqui que ele era um engenheiro frustrado, porque ele que gostava que criava, fez um monte de coisa, ele incentivava muito a gente a pesquisar, a buscar, a tentar entender isso, e isso está dentro da nossa cultura, faz parte do nosso dia a dia, né? Deixou um legado e tanto lá. Então, a gente, na verdade, busca entender o que é uma necessidade de mercado, ver o que o concorrente está fazendo, obviamente, lá fora, feiras, enfim. Hoje em dia a internet facilita muito também e tal. Mas a gente faz essa busca, sim, e tenta trazer para cá. A grande diferença é que a gente tem que entender também que a gente está num contexto de Brasil, que é um país que também não tem todo o dinheiro para investir em saúde, ou não investe da maneira que deveria, enfim, é outra questão, mas a gente também tem que entender isso e tentar traduzir para essa realidade. Então, tá na nossa veia buscar ser inovador, tentando entender para trazer a melhor solução para o problema que o nosso mercado-alvo precisa sanar de alguma forma. Legal. Então, eu imagino como deve ser o tamanho do desafio, né? De você conseguir, talvez, replicar uma tecnologia, né? Ou trazer, né, abrasileirar uma tecnologia para deixar aqui, né, viável. Deve ser algo muito desafiador mesmo. Com certeza. Não é uma tarefa tão simples do dia a dia, não. Considerando produção chinesa, né? Que tem o custo baixíssimo, né? De pessoas, de matéria-prima. Né, e conseguir fazer isso aqui realmente é interessante. Aí entram as outras, daqui, Phelps? Entram as outras áreas, né? Os processos têm que ser analisados para tentar minimizar custos, enfim, faz parte de toda a engenharia aí do produto, desde a criação ou nacionalização, enfim, do fabrico mesmo, né? Do projeto dele, fabricação, até ele no mercado, né? Tem todas as engenharias envolvidas aqui. E se trata de um campo, né, Sandro, muito, muito humano, né? Porque você está falando da saúde humana, você está falando de resolver conflitos, desafios, os problemas estão relacionados ao bem-estar, à qualidade de vida humana de uma maneira, né? E quer dizer, então, você oferece a empresa oferece um produto para trazer qualidade de vida daquilo que a gente mais necessita, que é mais essencial, né? Que tem a ver com a nossa saúde. Então, também tem uma visão deve ter uma visão bastante humanística, né? Do ponto de vista da resolução dos conflitos. Sim, a missão da empresa é cuidar de pessoas. Então, a gente já parte desse princípio que é mais uma coisa que ficou do Dr. Braille. É cuidar das pessoas. Obviamente que não somos uma ONG, né? A empresa tem que ter lucro, tem que, enfim, trabalhar, tem inúmeras pessoas que dependem disso, enfim. Mas a missão é realmente cuidar de pessoas, entender como eu falei, né, o contexto Brasil, para a gente poder produzir algo aqui que atenda da melhor forma. E a gente está num ambiente extremamente regulado com a Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ela exige exatamente as mesmas comprovações, garantias que outras agências, FDA e Unidade Europeia, exigem aí pelo mundo. Então, a regulação tá na mesma, a barra está na mesma altura, né? A gente tem só que conseguir colocar dentro do Brasil desse contexto todo maluco que a gente vive. Legal. Sandro, você consegue dar alguns exemplos assim, do tipo de problema que um engenheiro elétrico enfim, um engenheiro que trabalha na produção de algum produto fabril ou de algum maquinário consegue ter que encarar durante o dia? Uma inovação de alguma coisa, né? Deve ser muita coisa, né? Até difícil de lembrar e pontuar, mas em linhas gerais, vamos pensar que eu vou te passar um problema, talvez. Será que eu vou te falar, eu preciso de um produto que faça isso, isso e aquilo?
e aí vocês vão pensar no tipo de produto, como é que desenvolve, que tipo de peça que vai ter, ou que tipo de, não sei, eu estou viajando aqui, me ajuda. Como é que Por funciona? exemplo, com relação a desenvolvimento, a gente verifica muitas tendências e muitas necessidades do próprio mercado, de evolução de produtos mesmo, e a gente tem que entender que isso precisa chegar ao nosso produto. A gente tem também linhas mais premium para vender, enfim, que podem já ir assumindo melhorias, inovações, enfim, e até mesmo os produtos do dia a dia. Então, a gente tem que entender realmente esse problema que o mercado está trazendo para a gente, para traduzir para o nosso produto. E em área produtiva também, como que eu posso, sei lá, melhorar esse processo, sei lá, tem uma coisa que ainda é feita manualmente, tem uma máquina, posso desenvolver alguma coisa, um dispositivo, um equipamento, Para uma agilizar máquina a produção, autônoma, para para produzir agilizar a mais, né? produção, enfim, que é isso, reduz custo, enfim, esse tipo de coisa. Então, é desafio do dia a dia, tem a Pensar em todo embalagem, você momento. também tem que pensar Tem que se pensar em vai ser embalagem, acolchoado, se é um produto sensível, o se produto vai tem de que... caminhão, como é que vai ser na exatamente. caixa. Esse é até uma coisa que a gente faz corriqueiramente, tal, porque existem até normas para isso, né? Que tipo de transporte que você vai fazer? Depende de transporte aéreo, então a gente tem que fazer uns testes específicos como uma norma, e aí tem o desenvolvimento dessa embalagem para que suporte esse produto lá Essa dentro, logística, né? né? E não danifique o produto, né? Então, Imagino também tem quem faz teste de qualidade para ver se uma amostragem, para ver se todos os produtos saem com a mesma qualidade. sim, isso Tem coisa também, pra aí caramba. de acompanhamento da produção, né? Para liberação do produto, tem que estar tudo analisado. Por exemplo, vocês comentaram aí dessa parte ECMO, desse dispositivo novo, 100% das unidades são testadas antes de sair da produção. Enfim, tem que ter um controle muito rigoroso em cima disso, né? Até por demanda da própria agência regulatória, mas pela gente mesmo, né? Pô, é um produto para usar numa pessoa, né? Ele não pode dar errado, né? Não pode falhar, né? Nosso erro não vai trazer uma boa consequência, né? É verdade. É Ô, verdade. Sandra, eu Depois eu queria, pergunto, pode eu falar. queria colocar uma coisa para você que eu acho que é interessante. Em outros tempos, naquela época que a gente escolhia entre direito, engenharia e medicina, É, quer dizer, eu acho que a humanidade caminhou de um jeito bastante cartesiana, quer dizer, eu preciso chegar de A a B, como é que eu resolvo isso? Eu preciso construir uma rodovia, eu preciso construir uma estrada. Então, eu preciso de um ponto ao outro, eu vou e faço, né? Então, houve um tempo que a gente não media muito os impactos dessas decisões, né? Houve um tempo que a gente só resolvia os problemas e, né? Mas a vida se complexificou de uma maneira muito, muito intensa. Se complexifica na dinâmica das cidades, ela se torna mais complexa nas distribuições, na maneira como a gente seleciona alimento, distribui riqueza, enfim, de uma maneira muito geral. E uma dessas complexidades, ela surge para a gente na virada do século para hoje, com uma palavra que a gente fala, mas parece que não fixou na nossa cabeça, que é a ideia de sustentabilidade, né? Uma compreensão de sustentabilidade, que é um pensamento bem mais complexo para a resolução de diferentes circunstâncias e situações. Pontua para a gente o que como é que a gente pode, como é que você enxerga essa questão da sustentabilidade e como é que a gente pode ir desenvolvendo pensamentos sustentáveis em diferentes áreas, em diferentes circunstâncias, na sua opinião? bom, quando o Elinho comentou comigo para conversar um pouco sobre engenharia, ele comentou de sustentabilidade também, eu fiz algumas pesquisas, né, olhei algumas coisas, e achei interessante que no próprio Código de Ética da Engenharia, ele fala lá que a profissão, vou ler aqui do lado, tá? A profissão é bem social da humanidade e o profissional é o agente capaz de exercê-la, tendo como objetivos maiores preservação e desenvolvimento harmônico do ser humano, do seu ambiente e de seus valores. Então, na verdade, está no próprio Código de Ética da Engenharia já algo relacionado a isso, né? A ser sustentável.
Mas vamos lá, eu vejo isso como uma coisa muito importante e fundamental hoje em dia, né? Não dá mais para fazer de qualquer jeito, a qualquer custo, enfim, sem se preocupar com os impactos disso. Então, a própria engenharia já tem essa necessidade disso, né? E cada vez mais, eu acho que a engenharia e a sustentabilidade tem que estar juntas para verificar esse tipo de coisa, né? Não adianta eu engenhar, eu inventar alguma coisa e não me preocupar com o impacto, né? Eu tenho que garantir qualidade de vida de todo mundo, zelar pelos recursos naturais de hoje, das outras gerações que virão, enfim. Sem deixar de lado que eu tenho essa veia inovadora, mas pensando nas consequências e minimizando os impactos. E aí, até pensando nisso, né, tem aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável lá, que é da ONU, né, das Organizações das Nações Unidas, que são 17 objetivos, né, 17 ODSs, né, que estão previstos aí para a gente rever o impacto disso tudo, né, o que vai acontecer com isso tudo. Em 10 anos já foi, né? Até 2030, né? Já, o problema de marcar uma data é que ela chega, né? Isso aí. Então já não são mais 10 anos, né? O negócio já está andando. Mas são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que foram determinados, né? Para se avaliar. E a hora que a gente começa a ver cada um deles, é difícil você desassociar isso da engenharia. A maioria deles tem uma grande relação com engenharia. Vamos falar, energia limpa e acessível. Isso é óbvio, né? Tem relação com engenharia, água potável, né? Mas a gente acaba analisando uma por uma, se a gente vai ler mais a fundo o que cada um desses objetivos trazem, tem muita relação com a engenharia. Então, não cabe mais, eu estou formado tem 19 anos, aí, 18 anos, não cabe mais, eu não sei hoje como é que é uma faculdade, até dei aula há um tempo, mas já estou meio longe da academia, tem alguns anos, mas essa necessidade de se analisar o impacto socioambiental disso tudo tem que ser disciplinas básicas e obrigatórias da carreira de engenharia. Não tem mais como isso não fazer parte da grade curricular. Então, eu vejo como fundamental isso, a gente analisar dessa forma. E aí é até interessante, com relação a, falando de, engenharia, sustentabilidade, até puxo um gancho aqui que a gente tem conversado aqui bastante sobre isso. Enfim, hoje existe o capitalismo consciente, né, que está muito mais focado nesse tipo de coisa do que era antigamente. Enfim, né, a gente vê o como que nasceu isso, né, o propósito maior disso, a cultura disso, a liderança que está envolvida nisso tudo, a orientação desse trabalho todo para toda a cadeia que está envolvida no processo produtivo, quem está envolvido que vai usar o produto, enfim. Isso cada vez mais é presente e tem que estar ali na ponta do lápis a hora que a gente está projetando alguma coisa. No debate. É muito interessante que nós falamos com profissionais de várias áreas, né? A gente falou com 2 futuristas, uma profissional que trabalha com tecnologia, né? E no fim das contas a gente percebe que é bem isso, a questão de ser mais consciente, né? Esse excesso de compra, tudo em excesso, né? É muito negativo. Então a gente vê como tá todo mundo em todas as áreas percebendo que ser sustentável, né? Não exceder em captar e comprar tanto, é aquela coisa muito louca, né? De ter muito e não ser melhor, né? Então acho que todas as carreiras, todo mundo está pensando para mesma direção. Isso é muito bom, né? Eu acho legal e a gente fica muito feliz que a gente escuta falar bastante do ESG, né, das empresas, né? Responsabilidade em relação ao meio ambiente, né, social, assim, isso é muito legal, né? De todo mundo se preocupar com isso. Né? Tipo, então, você falou assim de ter essa parte na engenharia, mas a gente acha também que tinha que ter em todas, assim, realmente em todas as formações, né? Tipo, talvez até ter mais isso na escola, talvez, né? Trazer esse pensamento. O Felps acho que pode falar melhor, né, pra gente, essa parte
de escola, né, então? Concordo, Então, tem sim. que trazer mais essa parte, né, para as pessoas, né, essa responsabilidade, assim, tem Mas que eu ser muito acho bem que todo pensado. mundo tem que ser sociável, tem que pensar no próximo, nessa questão de empatia, de fazer um Sim. trabalho voluntário, não precisa ser uma empresa para ajudar alguém, né? E eu acho que Eu, isso é Uhum. importante mesmo. Se cada eu um acho fizer a sua parte, né? Ajudar o vizinho do lado já, Pelo menos, né? né? Eu acho que o Sandro coloca de que as universidades não podem mais não pensar em currículos que não estejam tratando de sustentabilidade, né? A gente nunca pode esquecer que nós somos biopsicossociais, né? Então, nossa integração, acho que cortou. Nós somos essa É, integração. E eu acho que as escolas não podem, mais de uma maneira geral, não construir essa cultura, não estabelecer esse pensamento, esse raciocínio, essa filosofia. Eu acho que a gente já está atrasado, inclusive, para esse debate, né, para essa discussão. Eu acho que a gente já tem que crescer num ambiente em que a gente debata muito o tempo inteiro essa complexidade. Mas pegando o gancho, eu ainda queria falar, ainda queria mandar o recado trazer o recado de alguns alunos meus. Sandro, para trabalhar numa empresa como a Brai, né, para entrar, para participar, para fazer processo, para crescer lá dentro, o que é observado, o que se leva em consideração, como é que você vê as pessoas entrando, o que é importante para ser contratado na sua perspectiva? Boa pergunta. Bom, obviamente qualquer cargo, né, ele já tem uma descrição básica, né, o mínimo que a gente espera, né, de um profissional, né, mas tudo bem, né, após o profissional estar na empresa, o que a gente foca muito, até porque não sou especialista em RH, em contratação, enfim, mas recrutamento. pegar dois currículos, os dois têm a mesma formação, fica difícil, né? Aí estão alguns perfis sociais, enfim, algumas outras coisas são avaliadas, mas considerando que a pessoa atendeu aquele requisito e está na empresa, o que a gente vê muito é a vontade da pessoa crescer, não só dentro da empresa, mas ela crescer como pessoa mesmo, né? Estudar, aprender, estar disposto a ajudar, a colaborar, esse tipo de coisa que tem a gente vê com os bons olhos, né? Sei lá, diria assim. Eu acho que é fundamental para a gente isso, essa gana mesmo de aprender. Acho que é fundamental. Costumo falar que a gente devia viver como se fosse morrer amanhã, mas estudar como se fosse viver para sempre. Então, nunca é demais a gente aprender mais alguma coisa, a gente poder ajudar em mais alguma coisa. E a gente vai se envolvendo com outras situações, aprendendo coisas diferentes. Às vezes a gente vê que a gente já fazia um mínimo daquela coisa que pra gente era, sei lá, era um normal, mas aquilo lá pode aumentar sei lá, de uma forma ampla, alguma área, ajudar, contribuir, enfim. Então eu diria que o crescimento pessoal mesmo é extremamente importante e lógico, né? A gente tem que lutar pela empresa, né? A gente tá todo mundo no mesmo barco, né? Tem que ser Claro. colaborativo, né? É isso aí. A Carol Esteves fez um comentário aqui que ela fez estágio aí na Braille, mas eu acho que ela fez na área de direito, né? Na época que ela fez. E o Renan colocou aqui, querer aprender, inserir-se no pensamento sistêmico, que eu acho que é basicamente o que o Sandro falou agora, né? Trabalhar no todo. Muito legal. Isso Isso para aí, gente. qualquer área, Vão né? mandando nos comentários aí. Muito bom. O que vocês querem saber mais sobre a Braille? Querem saber sobre o Sandro, sobre engenharia? Aparecem alguns comentários aqui, viu, Sandro? Porque é o fã-clube do Fel. Tá bom? Eles estão em todas as lives, eles aparecem mesmo. É normal. Eles mandam perguntas. Ô, Sandro, falando em desenvolvimento de tecnologia, que a gente sabe que a Braille bate bastante em cima, e a última vez que eu conversei com uma das pesquisadoras aí, né, pesquisadora na parte de biomedicina, a gente estava conversando sobre essa questão de impressão, de impressora 3D,
Como que você vê isso no futuro, assim, essa parte, a gente conversa muito, assim, Natasha, a gente dá umas viajadas de vez em quando, até ontem na conversa com o Luiz Candreva, né, que é um futurista, ele chegou ao assunto, né, do desenvolvimento, de estudar, né, a morte como doença, assim, né, então, assim, começar a ser estudado, sei lá, impressão 3D. Já, de Então a gente começou a pensar assim, órgãos, trocar peças, como você imagina, daqui a pouco as pessoas estão imprimindo aí um coração e você vai trocar seu coração, porque tem um pesquisador que já está desenvolvendo isso, né? Eu acho que até Felipe que ele chamou, é Diego, agora eu não lembro o nome dele. Ele é um brasileiro. Então assim, como é um brasileiro que está no MIT, e como que você vê isso, assim, você acha que é possível a impressão de um órgão, assim, que seja trocado realmente, ou vocês já estão desenvolvendo isso, já existe? Bom, impressora 3D tem uma aqui do meu lado. Os caras vai me assustar. Eu olhei pra cara do Sandro, ele vai pegar alguma coisa. De repente ele pega o coração aqui e mostra pra gente. Não, isso faz parte, né? Isso é um exercício diário que tem que ser feito, né? A gente tem que olhar para o hoje, né? Que é o sustento da empresa, com certeza, pensar em melhorias que a gente pode fazer a curto prazo e médio prazo, o que vai vir em longo prazo, e com certeza tem alguém pensando nisso, e vocês citaram bem aí, né? O pesquisador brasileiro, ele está na academia pensando nisso, né? É uma disrupção total com o que a gente tem do hoje e do que a gente vê, sei lá, para daqui. Ninguém vai imprimir um coração para substituir em 5 anos. Não vai ser viável isso ainda. Mas eu acho que sim, nós vamos chegar nesse ponto. Eu não duvido nada disso, que a solução não vai ser mais trocar no nosso caso, uma válvula. A gente troca o coração inteiro, ou troca a própria válvula, imprime ela aqui e coloca uma nova. Eu acho que vai chegar nisso sim. Tá distante ainda, talvez, pensando em poucos anos, 5 anos, 10 anos, né? Enfim, né? Menos de 10 anos isso não acontece, com certeza. Mas com certeza estou sendo muito... Mas se eu tiver que apostar, é isso. A probabilidade é baixa, né? É menor. Mas que vai chegar nisso, vai. Tem gente pensando e é futuro. A gente precisa mudar totalmente o pensamento, né? Como a gente está, porque às vezes é até complicado, né? Você vê o produto de uma forma, com que você não pensa que aquilo vai acabar, que aquilo muda, que pode ser feito de outra forma, com outro material, enfim. E a gente vê isso acontecer com inúmeras áreas, né? Quem diria que a Blockbuster iria acabar? Eu pego uns exemplos de que pessoa velha, né? Eu lembro de alugar fita na Blockbuster, né? Enfim, desse tipo de coisa. Infelizmente, nós também. Todo mundo tá aqui já fez isso. Então, são coisas assim, né? Os exemplos clássicos, a máquina digital da Kodak, enfim. Não tem como não pensar nesse tipo de coisa. E a medicina vai chegar nisso também. A disrupção total com o que a gente está acostumado. Até pensando em sustentabilidade também, né? Do processo, sustentabilidade. Da questão do transplante, de tudo isso, né? Isso, né, vai ajudar muito. E a própria cirurgia vai evoluir, deixar de ser um negócio... já está sendo menos invasivo, mas... tão arriscado, né? Tão arriscado, internação, os dias, enfim, isso tudo custa, né? Isso tudo é oneroso, tem diversas situações que têm que ser pensadas realmente, né? Legal. E só de pensar, né, da evolução que nós já vimos até aqui, né? Antigamente, as pessoas morriam de dor de barriga, morria de gripe, morria de muita coisa, né? Hoje em dia a gente cura muita coisa, é mais difícil a pessoa morrer, né? E quanto mais medicação, mais a ciência, mais a pesquisa, a tecnologia avança, menos provável vai ser nossa morte, a gente vai viver muito mais, né? Então, e melhor também, né? Não adianta só viver mais e ter uma qualidade de vida ruim, né? Viver mais e melhor, né? É isso aí. Verdade. Essas vacinas do Covid, que a gente acabou vendo com Cuidado, tecnologias novas. Ontem nós fizemos uma live com o Luiz Candreva, que é um futurista, e ele fala, quando você fala Covid, aqui o Instagram já coloca vários avisos, sabe? Vários... Tá ouvindo a gente. Sinais, tome a minha vacina, sabe? A vacina é importante. Mas
É muito legal, assim, eu gosto muito de ouvir isso, pensar nisso, que nos dá um pouco de tranquilidade, né? Saber que daqui para frente a gente vai ter uma vida cada vez mais confortável, que as doenças que a gente pode vir a ter cada vez mais tem mais probabilidade de cura, né? E de você viver um pouco mais, né? Mas ao mesmo tempo, ontem também, com o Luiz Cangrevo, ele começou a falar da gente viver 600 anos, 200 anos. É uma coisa muito maluca, né? Eu já fico pensando na hiperpopulação, imagina, ninguém morrendo, todo mundo morando em um monte de Por casa, isso como que a gente vai comer? Por isso que os milionários já estão indo para outro planeta, por exemplo. Já está indo todo mundo, exatamente. Mas aí Exato, também faz sentido. a inovação, né, a criação vai depender também de construir locais adequados para toda essa população, sei lá, seja no espaço, seja debaixo d'água, enfim, aonde construir mais terra, não sei aonde a gente vai chegar, né? Enfim. Isso. E o Cangreva tem um ponto interessante de um outro podcast que eu assisti dele, que ele fala dessa questão de exploração espacial, né? E ele lembra não, né? Ele menciona a época que o nosso Brasil foi colonizado, por exemplo. Imagina os portugueses lá na Europa pensando, vamos pegar esse oceano e vamos reto. Sem ter a menor noção, que conhecimento que eles tinham do que tinha mais para frente. Se eles poderiam morrer, se o planeta era realmente redondo, ou não sei, né? E hoje ele fala que a gente tem muito mais conhecimento extraterrestre, né, da Lua, de Marte, do que os portugueses tinham na época da colonização, da do própria que terra, os espanhóis, os holandeses, tudo mais. Então ele falou, não é muito louco o que os caras estão fazendo, a gente já foi muito mais louco que isso. Imagina, em 1500 os caras entraram numa caravela lá e sabe lá Deus se eles iam voltar, né? Então, exatamente. Muito maluco, o ser humano é meio Isso louco. Isso sim era vida louca, né? Não hoje. Mas eu ainda acho meio loucura. Eu não sei se eu subiria dar uma voltinha no espaço aí que nem. Bom, primeiro que é meio caro, né? Mas não sei se eu teria essa coragem, não. Eu acho que eu vou. Eu acho que eu acho que eu ainda quero. Que desprendido. Ainda quero mais testes empíricos aí funcionando para poder acreditar mesmo. A estatística tá baixa ainda. Eu gosto desse planeta, eu tenho fé nesse planeta. Legal. Bom, gente. Bom, eu queria só uma última pergunta para você, aproveitando esse gancho aqui. Eu queria perguntar para você assim, Sandro, aí dentro, vocês têm um diálogo muito próximo com as academias, com as universidades, porque vocês desenvolvem muito, e aí é o que a gente está pensando aqui, né? Uma coisa é a atuação prática, ir para o mercado, desenvolver as soluções, mas outra é o pensamento teórico, a estruturação, os debates acadêmicos. Como é que funciona isso aí dentro? A gente tem uma proximidade muito grande com a academia. Obviamente que chegam ideias todos os dias, né? E nem tudo é viável, nem tudo é possível, nem tudo tem recurso para isso. Mas a nossa proximidade é bastante grande. Tem inúmeros projetos que acontecem em parceria com a academia. Claro, pensando no core da empresa, pensando no nosso dia a dia, né? Não dá só para ficar imaginando e criando, mas a gente incentiva mesmo, e de novo, é mais uma coisa que vem do fundador, né? Ele era professor, ele gostava disso tudo, de que a gente estudasse, que aprendesse, e dessa proximidade com a academia. Então, a gente incentiva muito isso, mas obviamente não é um negócio tão simples de acontecer e que tem inúmeras coisas acontecendo, mas são parceiros que a gente sempre procura e nos atendem muito bem, porque muitas vezes a academia ela tem também a facilidade da não obrigação de muitas coisas, né? Aquele teste que, tudo bem, se não deu certo essa teoria, né? A gente também não pode ficar investindo muito nisso, mas é importante para testar inúmeras hipóteses, enfim. E até mesmo com produtos prontos, né? A gente tem parceria com academias para poder fazer estudos desses produtos, enfim. Legal. Muito bom. Beleza. E conta pra gente, Sandro, tem alguma coisa que está aí na gaveta que vocês estão estudando, algum projeto que você pode contar pra gente qual o caminho, assim? Algum spoiler? Vixe, qual o caminho? ou é misterioso? Ou é tudo muito segredo? Não tem nada assim que eu diria, isso é o que a gente está pensando agora, mas a gente vê muito isso, essa tendência de, por exemplo, bioimpressão,
cada vez mais controles para a gente minimizar o erro humano, porque por mais profissional que seja o médico, enfim, a pessoa que, na verdade, é o nosso usuário, né, do produto, vai fazer alguma coisa, a gente pensa cada vez mais em ter uma interferência, ou pelo menos um controle eletrônico das coisas para evitar o erro, uma telemetria, enfim, o cara está fazendo um implante, passando um catéter, ele errou a mão, forçou um pouco, ter uma correção automática já do próprio dispositivo, evitando esse erro, sabe? Não controlando a ação especificamente do profissional, que esse ainda não vejo como o computador fazer sozinho. Acho que a gente ainda precisa da mão, do cérebro mesmo, do cirurgião ali trabalhando, mas talvez atuando de forma a minimizar um controle de forças que o médico talvez não consiga. Aliás, ele não consegue medir a força que ele está exercendo exatamente, quantos newtons, enfim, esse tipo de informação, acho que vai cada vez mais ser presente nos nossos produtos, dispositivos, essa telemetria, esse controle eletrônico e bioimpressão. Legal demais. Muito top. Então, Muito bom, Sandro. Só resumindo um pouquinho pelo que você contou pra gente, né, da sua rotina, do que você acaba fazendo aí na Braille, pelo que parece, sim, você acaba desenvolvendo um pouco de cada engenharia, né? Deve pensar na engenharia de produção, como é que vai fabricar aquele produto, como é que vai ser a linha de produção, se vai ter maquinário, se vai ter ser humano, como é que vai ser isso. A questão elétrica, com certeza, você deve também pensar, né, como é que vai ser essa máquina. A mecânica, provavelmente também, né? A questão de logística também. Então, eu imagino que você consegue desenvolver hoje uma série de habilidades que a engenharia te formou e sua rotina deve ser bem legal, né? É bem interessante. Eu lembro de um professor meu da disciplina de introdução à engenharia, que ele falava, quando você for fazer uma entrevista de emprego, vão te perguntar, né, teu primeiro emprego, o que você sabe fazer? Você vai falar que nada. E a verdade é essa, você não sabe fazer nada. Você aprendeu toda uma teoria ali e não sabe na prática. Bom, eu sou suspeito, adoro, enfim, a empresa, mas eu acho que aqui é uma baita de uma escola que eu aprendi e ainda aprendo a cada dia, que senão também perde um pouco o sentido, né, da gente continuar. Mas o legal é realmente isso, né? A gente está aprendendo e podendo desenvolver alguma coisa, seja lá ela o que for, né? De outra área, de outro propósito, enfim, para contribuir de alguma forma. Então, é bem isso. Eu hoje sou muito menos engenheiro do que quando eu entrei na empresa, mas tento colaborar com todas essas áreas da melhor forma aí. Que legal. E deve dar muito orgulho, né? Você vê a quantidade de produtos que vocês vendem, todos eles impactam diretamente na vida de um ser humano que vai sobreviver, vai ter uma vida aí por conta do produto que você ajudou a desenvolver. Deve ser incrível. Tem essa parte legal também, o propósito de cuidar das pessoas, tem um reconhecimento, assim, uma motivação, né? É uma motivação a mais, né? Tem aquela linha da preocupação, né? Que tem que ter todo o controle, né? Enfim, mas é uma satisfação muito grande a hora que você vê que saiu um resultado de alguma coisa. Tem uma notícia agora mesmo de Covid, enfim, que usaram equipamentos nossos, saiu na mídia. É bastante motivo de orgulho, sim. Que legal. Nossa, Cada legal. pecinha que você faz é pro coração de alguém, né? Vai no corpo de alguém. É muito louco. Sensacional. Parabéns. Muito Sou muito fã. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu achei muito legal. Gostei Eu achei muito bom também. Eu achei Muito legal. Muito. Eu já conheci, na verdade, há um tempo, isso já estou fazendo bastante tempo, mas eu prestei serviço para... Há um tempo, 20 anos atrás. Como jornalista, não como professor nesse caso, mas como jornalista, eu prestei serviço para assessoria de imprensa do Centro de Integração Empresa-Escola, e a Braille tinha muito destaque e era bastante homenageada como uma importante empresa, para uma empresa com uma alta qualidade de atendimento aos estagiários, né, aos programas de desenvolvimento aí dentro. Ela sempre teve esse histórico. Então, eu já tenho uma admiração como riopretense, como profissional há muito tempo. E é um prazer imenso poder te ouvir. Opa, cortou de novo. Te Uma cortada, né? ouvir, ver esse compartilhamento, né, da sua história, da sua experiência.
e do seu tempo aqui com a gente. É um prazer imenso. Obrigado mesmo. Obrigada, Sandro. Foi ótimo. Não, Muito bom conhecer um pouco mais da sua rotina, do seu dia a dia. E admiro ainda mais você como profissional. Parabéns. Gente, eu que agradeço aí o convite. Estou sempre à disposição que eu puder colaborar um pouco. Acho super legal falar. Quando o Elinho me liga, você conhece alguém que é formado em tal coisa? Aqui tem de tudo, eu sempre indico, né? Eu acho muito legal isso. Eu acho muito legal isso, que é exatamente assim. Ô, Sandro, você conhece um engenheiro de produção? Conheço. Conhece um biomédico? Conheço. Então, é isso que é legal, isso que dá mais orgulho, assim, da Braille, né, de ter profissionais tão bons, né, que são referências, e isso é muito bom, né, poxa, tá no quintal de casa, sabe, tá em Rio Preto, uma empresa tão importante, assim, sabe, é demais, é uma honra falar com vocês e ter a possibilidade de fazer uma visita, como nós já fizemos, então é muito bom, e com certeza a gente vai chamar mais vezes, e quando puder, a gente vai fazer essa visita novamente, certeza, né? Com certeza. Estou à disposição. Valeu, obrigado pela oportunidade aí de conversar um pouco com vocês. Obrigada. Obrigado, agradeço, Boa gente. noite, pessoal. Gente, obrigado quem ficou aí, valeu as perguntas e até mais. Valeu, Obrigado, tchau, tchau. gente.